Boa noite, minha gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês. Já vi que tem um monte de gente aguardando ali. Muito bem, Marli Gabriela. Ela disse que já deixou o like. Obrigada! Oi, Edilene. Oi, Ana Paula. Boa noite. Lilian, tudo bem? Deixa eu ver quem mais está aqui. Marli, Jane, Orlando... Oi, Jânia, tudo bem? Francilda acabou de chegar, Francilúcia, Rosiane, como é que vocês estão, minha gente? Prontos para mais uma aula? Hoje a aula de número 69? Acredito que é 69. Gente, toda quinta-feira, há quase 2 anos, eu faço aula gratuita lá no meu Instagram e também tenho transmitido no YouTube. Minhas aulas ficam salvas aqui no YouTube. Então já tem quase 2 anos. Toda quinta-feira você tem um encontro marcado comigo aqui. Então vamos iniciar hoje a nossa aula. Obrigada pela presença de vocês, viu? Tem bastante gente aqui aguardando. Oi, Mirtes, tudo bem? Oi, Simone. Simone disse que já fica ansiosa pela quinta-feira. Pessoal que já tá acostumado, já sabe, toda quinta eu tô aqui. Faça chuva ou faça sol, né? Hoje, por exemplo, tava chovendo. Oi, Verlânia, tudo bem? Tá friozinho aqui hoje, viu? Começou a chover essa madrugada e esfriou. Mas que bom que vocês estão aqui. Obrigada pela presença. Hoje nós vamos falar sobre relatório social. Eu sei que esse tema gera muitas dúvidas. Eu recebo muitas perguntas. Eu abri uma caixinha de perguntas ontem. Tudo que chegou lá, vou falar com vocês aqui hoje. Coloquei no meio da aula, vou ir respondendo para todo mundo que tá chegando. Caldas Novas, Goiás, Feira de Santana, Bahia. Oi, gente bonita. Oi, Marta. Oi, Núzia. Tudo bem? Carla, boa noite, minha gente. Que delícia, que alegria ter vocês aqui, viu? É uma honra. Eu sempre me preparo com muito carinho tudo que eu tenho que fazer, desde me arrumar para me apresentar para vocês, desde preparar uma aula bem fundamentada, com bastante exemplos. Oi, Manaus. Manaus tá quente. Não, aqui tá bem friozinho, viu? Curaçá, Bahia. Então, olha só. Eu sempre preparo tudo com muito carinho aqui, desde o estúdio, o local, o meu tempo. Então, assim, quinta-feira é o dia que eu reservo para vocês. E hoje não está diferente. A aula tá muito rica, tem muito conteúdo. Já prepara aí um papel, caneta, prepara um ambiente agradável aí para nada te distrair, para você pegar todos os pontos importantes que eu vou trazer para você aqui hoje, viu? Rosa do Rio Grande do Sul, boa noite. Adriana de Jaraguá, São Paulo. Rondônia, Edilene, Maranhão, Francilúcia. Gente, Pato Branco, Paraná. É Pernambuco? Guarapari, Espírito Santo. Gente, eu tô em todos os lugares do Brasil hoje, minha gente. Que alegria. Obrigada pela presença de vocês. Muito obrigado pela confiança no meu trabalho, porque se não fosse isso, nada disso estaria acontecendo, se não fosse vocês aqui. Então, boa noite, muito obrigado pela presença, é uma honra, é uma alegria ter vocês aqui. Vamos começar a nossa aula sobre relatório social, porque a comunicação escrita, minha gente, vocês sabem que faz parte do dia a dia do trabalho do assistente social, seja em qualquer espaço socioocupacional. O relatório, o laudo, o parecer, a nossa comunicação escrita faz parte do nosso trabalho. A verbal também, mas hoje não vamos falar dela, vamos falar mais da nossa escrita, né? Então, olha só, a comunicação escrita, ela registra algum tipo de documento. Sempre que você vai escrever alguma coisa, você está registrando em algum tipo de documento. E ele assume vários formatos, níveis de aprofundamento, reúne diferentes conteúdos a depender da área de atuação, do objeto de intervenção e da finalidade ao qual ele se destina. Então, Fávero, Franco e Oliveira, como vocês podem ver aí, ó, numa publicação de 2020, eles trazem esse conceito sobre a nossa comunicação. Essa comunicação registra algum tipo de documento. Então, pode ser vários tipos de formatos, níveis de aprofundamento, níveis de assunto, de conteúdo, a depender da área que você está, a depender, por exemplo, de que tipo de relatório você tem que fazer, se tem mais aprofundamento, menos aprofundamento,
aprofundamentos, mais elementos, menos, isso eu vou trazer tudo na aula para vocês, tá? Então, olha só, entre as modalidades dos documentos, quais são aqueles que a gente mais utiliza? Né? A gente já tem uma linguagem escrita que faz parte do nosso trabalho, ok. Dentre esses documentos, quais são aqueles que nós mais utilizamos? Geralmente são relatório, que é o que a gente vai falar bastante hoje, laudo, que eu falei há 2 semanas, teve uma aula de laudo completa, muito rica também, e parecer, que também dei aula semana passada sobre parecer. Então, esses 3 tipos de documentos são os que a gente mais utiliza, embora nós utilizemos outros, encaminhamentos, ofícios, fazemos diário de campo, tem vários outros documentos que a gente utiliza também de forma escrita. No entanto, hoje, específico, a gente vai falar sobre o relatório social. Deixa eu tomar uma água. Oi, Samara. Samara diz que é do Amapá, está há quase há 3 anos em Joinville. Jorge de Serra, no Rio de Janeiro. Maria do Piauí. Gente, que alegria. Olha só, tô vendo que tem bastante gente aqui hoje. Obrigada. Não se esqueça, gente, de clicar lá naquele joinha, sabe? Aquele dedinho assim, ó. Clica lá, deixa o seu like. Tem 119 pessoas, tem 14 likes. Clica lá, porque o YouTube entende que isso é importante. E aí vocês também podem compartilhar essa aula com mais pessoas, com seus colegas que você acha importante aprender sobre escrita em relatórios. Bora lá! Não deixe de curtir, tá bom? Ai, obrigada, Edilene. Ela disse que eu tô elegante. Edilene, chegou? Estamos começando agora. Faz 2 minutinhos que eu já entrei no conteúdo, tá bom? Mas depois eu vou deixar salva essa aula aqui um pouquinho pra vocês. Beijo, minha gente. Bora lá, então? E olha só, vou trazer pra vocês o conceito de relatório pra Eunice. Primeiro aqui, ó, o relatório social, ele é um documento utilizado para produzir uma análise e sempre que necessário ter uma opinião técnica, ou seja, ter um parecer. Então, sempre que necessário pode ter um parecer. Às vezes não vai ter. Essa foi uma pergunta. Regiane, todos os relatórios têm que ter um parecer? Nem sempre, tá? Nem sempre. Às vezes ele vai acompanhar um parecer, depois eu vou trazer um pouquinho aqui a respeito desse assunto para vocês, mas às vezes ele vai ter um parecer, às vezes ele vai ter só uma conclusão e eu vou trazer essa diferença para vocês mais tarde aqui na aula, tá? Olha só, para a professora Eunice Fávero, ela fala que o relatório faz uma apresentação descritiva e interpretativa de uma situação ou expressão da questão social. Olha só que importante aqui o que ela traz. Que o relatório ele faz uma apresentação descritiva e interpretativa, ou seja, este documento vai trazer uma descrição e necessariamente ele vai ter que trazer uma interpretação daquela realidade. Então é descritivo, mas também interpretativo, porque é na interpretação daquela realidade, daquilo que você conheceu, que nós vamos conhecer para além daquilo que está posto. Aquilo que é descritivo é o aparente, é o que você está vendo. Na interpretação, você vai ver aquilo que vai para além daquela realidade, para além daquilo que está posto ali. E o que tem a ver essa interpretação? Como que a gente pode escrever, por exemplo, não só a descrição, mas uma interpretação. Vamos supor, você pode colocar lá, você escreve... fulano de tal mora num local precário, fulano de tal está morando num local precário. E aí você vai interpretar isso daí. Porque dizer só que ele está morando no local precário é descrever uma situação, é de um modo superficial, porque isso é aparente, mas o que você vai interpretar, por exemplo? Edilene diz que minha imagem tá borrada. Como que tá, gente? Fala aqui pra mim. Edilene que disse... Pessoal, tá tudo bem minha imagem e minha voz? Vocês me ouvem e me veem bem? Coloca aí, por favor. A Adriana diz que tá normal. Aqui o pessoal tá normal. Ana Lúcia. Como que tá? Tá tudo bem? Posso continuar? Legal, gente.
Aqui algumas pessoas estão falando que tá tudo bem. Edilene, você não quer, de repente, sair e voltar? Pode ser sua internet que tá dando alguma travadinha. Ó, tem mais gente falando que tá normal, tá bom? Tudo bem, então? No iPad também tá ótimo. Ah, legal. Obrigada, gente. Então, vamos continuar aqui. Obrigada por terem respondido. Ó, sinal que vocês estão ótimos aqui, hein? Obrigada, valeu, valeu, valeu. Oi, Silvana, tudo bem? Silvana de Corumbá, Pantanal, fronteira com a Bolívia, gente. Qualquer dia eu apareço por aí, viu? Obrigada pela presença, viu? Viu, Silvana? Valeu, pessoal. Obrigada, então, por terem respondido. Ah, vamos fazer um combinado aqui? Ó, presta atenção. Eu vou trazer hoje, gente, um conteúdo muito rico. É uma aula de aproximadamente 1 hora, que é sempre o tempo que eu me proponho falar com vocês, mas ó, vamos lá. Oi, Evelinda, tudo bem? Boa noite. Olha só, eu vou trazer muitas informações importantes. E o que eu quero fazer um combinado com vocês? Quando vocês ouvirem alguma coisa aqui da minha parte que eu trouxe, que foi relevante pra você, alguma coisa que você falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Puxa, a Regiane trouxe uma informação agora que valeu. Eu quero que vocês escrevem ali no chat. Valeu. Cada vez que eu falar alguma coisa importante, que você for correndo para anotar, você fala, nossa, essa informação valeu. E aí você escreve lá, valeu, valeu. Porque assim eu vou saber que todo o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês está sendo importante e está valendo a pena, tá bom? Então eu vou trazer algumas informações e de vez em quando eu vou olhar no chat ali para ver se vocês colocaram um valeu ali, tá bom? Até agora, o que eu falei, valeu? Responde ali só para eu ver se vocês conseguiram compreender. Eu trouxe, por exemplo, que a nossa comunicação faz parte do nosso trabalho do dia a dia, seja em qualquer espaço socioocupacional. Todo assistente que trabalha aí, eu tenho certeza que faz relatório praticamente todos os dias. Então já faz parte. A comunicação escrita, ela tem vários tipos de documentos, ela assume vários formatos diferentes, vários tipos de conteúdo, a depender da sua área de atuação, a depender do que ela se destina. Ó, um monte de gente, então ali já tá valendo a pena, né? Então vamos fazer isso combinado. Sempre que eu trouxer uma informação importante para você, coloca ali valeu. Legal. Então, eu trouxe também que o relatório é um documento utilizado para produzir uma análise e, sempre que necessário, ter uma opinião técnica, ou um parecer social, ou apenas uma conclusão, tudo bem? E também eu trouxe que para Fávero, o que acontece? Para ela, o relatório social ele traz uma apresentação descritiva, como eu posso, por exemplo, falar, fulano de tal está morando numa região precária, numa habitação precária. Tô descrevendo. Isso tá sendo o que é aparente, qualquer um está vendo aquilo ali, tá? Mas aí nós vamos interpretar essa situação. Qual é a situação? O fulano tá numa situação precária, tá? Tudo bem. Interpretando agora, o que a gente pode pensar e analisar para a gente poder intervir? O que você pode pensar? Mas quais são os motivos que ele está morando num local precário? Ninguém quer morar num local precário, concorda? Mas quais são os motivos que ele está morando nesse local? É falta de acesso à política de habitação? Falta de acesso a serviços públicos que possa vir a ter ali naquele local onde ele está morando? Falta de renda, porque aí não tem condições de estar num lugar mais adequado? Falta de emprego? Está desempregado, não tem renda, não tem condições de manter ali, de estar em um local mais adequado, que seja menos precário, que traga menos risco à vida dele? É isso, você vai interpretar. Olha quantas questões eu abri aqui para você interpretar uma realidade. Entende? Você não é só descrever no relatório, fulano está morando em situação precária, tá? Mas quais são os motivos que ele está ali? O que levou essa pessoa a chegar nessa condição precária? A política pública, a política de habitação, como tá? Já teve um acesso? Tem alguma forma de fazer um encaminhamento, de atender essas necessidades? Por exemplo, os serviços públicos, rua sem pavimentação, sem calçada, não tem iluminação pública, tem difícil acesso. Qual é a condição? Quais são os motivos? Deu para entender o que é interpretar? Porque só colocar ali de forma superficial, qualquer um pode fazer.
E não, nós somos assistentes sociais, nós temos que entender essa realidade, interpretar essa realidade, saber o que está para além do que é posto. Porque a realidade, gente, ela é complexa, ela é dinâmica, ela não é estática, ela se movimenta todos os dias, bem como as expressões da questão social sempre vão se manifestar de várias formas diferentes. Das mais variadas formas. Então a gente precisa identificar o que tem para além daquela realidade ali. É isso que vai enriquecer o nosso relatório e não vai deixar ele apenas superficialmente, apenas com informações que qualquer uma outra pessoa poderia colocar. Isso tem que fazer a diferença no nosso trabalho. Quando a gente compreende aquela realidade, nós somos capazes de fazer as intervenções necessárias, os encaminhamentos necessários para quê? Qual é o nosso objeto de trabalho? Tentar minimizar as expressões da questão social, tentar minimizar aquela situação, por exemplo, de precariedade que aquela pessoa que a gente visitou está vivendo. Tá? Gente, eu tô vendo um monte de valeu ali, vocês estão entendendo o nosso combinado. Obrigada, viu? Vamos lá. Então, como que a gente pode informar isso? Como que a gente vai escrever isso através dos nossos relatórios, que é o que a gente está falando hoje, laudo e parecer que eu falei semana passada e retrasada? Como que a gente pode escrever isso nos relatórios? De acordo com a professora Eunice Fávero ainda, eu tenho bastante conceito dela nessa aula. Peraí. A Eunice Fávero, ela traz que o relatório, ele apresenta algumas características e essas características são importantes para a gente se atentar agora. Ó, ela traz que o relatório, ele tem a finalidade de informar. O que é essa finalidade de informar? Ele pode esclarecer alguma situação, subsidiar alguma decisão, ele pode ser parte depois a ser utilizada na elaboração de um laudo, de um parecer, mas o relatório, ele tem a finalidade de trazer um esclarecimento, de trazer uma descrição e uma interpretação de uma determinada realidade. Ela traz ainda que ele tem um maior ou menor nível de detalhamento, ou seja, dependendo da finalidade, ele vai ter um maior detalhamento ou um menor detalhamento. Você vai escrever bem mais coisas, vai se aprofundar mais, vai se fundamentar mais, ou vai ter um menor detalhamento, vai ser mais... vamos dizer assim, mais objetivo, mais direto, por exemplo, se é um circunstanciado, que é um relatório de uma situação de emergência, ele tem que ser um pouco mais rápido, mais objetivo, mais direto. Então vai depender qual é a finalidade do seu relatório, tá? E outra coisa, ele também apresenta o objeto do estudo, ou seja, ele vai apresentar os sujeitos envolvidos, a finalidade a qual ele se destina, quais procedimentos foram utilizados, vai ter um breve histórico e um desenvolvimento e análise da situação. Então, isso são coisas que a Fávero traz a respeito do nosso relatório. Então, olha quanta informação importante. Depende, a finalidade dele é informar, esclarecer, subsidiar. Maior ou menor detalhamento vai depender da finalidade do seu relatório. E apresenta objetos de estudo, sujeitos envolvidos, finalidade. Eu vou detalhar cada um desses daqui para vocês, tá bom? Para ficar um pouco mais tranquilo aqui de se compreender. Vocês percebem que já tem aqui nesse item 3, volta o slide para mim lá, para eles verem o item 3. Ele tem uma possível estrutura para um relatório, porque muita gente pergunta assim, Regiane, eu queria saber a estrutura de um relatório, eu não sei o que colocar, como colocar, se tem que ter separação, se pode ser um texto corrido. Existem algumas formas de você fazer o relatório. De fato, não há um consenso sobre ele, embora tenha que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso daí já é sabido, Cefes já publicou sobre isso, nossas professoras falam sobre isso,
introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas dentro disso, nós podemos ter muitas subdivisões para ficar um relatório muito mais bem apresentável, para que melhore a experiência de quem lê, para que seja mais claro, conciso, objetivo. Então, vocês percebem que aí, ó, que no item 3, ó, ele vai apresentar o objeto de trabalho. O objeto de trabalho não, desculpa. Apresenta o objeto de estudo, sujeitos envolvidos, finalidade a qual se destina, procedimento, breve histórico, desenvolvimento e análise. São 5 itens que você pode desenvolver no seu relatório. Você pode fazer esta estrutura, já vai enriquecer muito o seu relatório. Olha só, via de regra, gente, documento, eu vou explicar cada um desses daqui para vocês, para facilitar na hora de vocês prepararem. Se vocês estiverem escrevendo aí, coloca aí o que vai ser o sujeito envolvido. Por exemplo, vamos supor que a gente vai começar a escrever um relatório agora. Primeira coisa, normalmente o seu relatório já tem que vir lá com a identificação sua, não sua, do local que você trabalha. Sabe aquele logo lá em cima do local que você trabalha, da instituição que você tá? Geralmente lá já tem o endereço. Geralmente a gente faz isso num papel timbrado, então já tem a identificação da instituição, tudo bem? Olha quanto valeu ali, gente, obrigada, viu? Valeu muito, obrigada, Maria. Então, olha só, vamos começar um relatório agora, tá? Normalmente você já tá com papel timbrado com a identificação da sua instituição. Ok. Sujeitos envolvidos. Você vai começar colocando, gente, quem são as pessoas envolvidas naquela situação. Você vai colocar o nome do usuário, se é uma criança, você vai colocar quem é o responsável por aquela criança. Se é um idoso, ele tem algum acompanhante, ele mora sozinho, qual que é a idade dessa pessoa, o endereço, o contato, identificação. Primeira coisa, eu vou pegar o documento, eu já sei que tá saindo do CRAS, fulano de tal, do endereço tal, lá, já sei de quem que tá falando, porque já identificou ali o usuário, qual que é aquela pessoa. Aí depois você vai para o objeto de estudo. Qual é a finalidade? O que você vai escrever ali no objeto de estudo? O que te motivou a escrever esse relatório, gente? Qual foi a necessidade de você elaborar esse relatório? Qual que foi a demanda? Você atendeu um idoso? Qual que é a demanda dele? Então aí você vai ver ali qual é a finalidade do seu relatório. Você está fazendo uma resposta para alguém? Resposta de algum ofício? Resposta de alguma solicitação de alguma coisa? Para quem que você está dando essa resposta? Ou você está fazendo um relatório para transmitir uma informação? Você vai fazer um relatório informativo? Um relatório de visita domiciliar? Um relatório de acompanhamento? Entende? Ou você vai fazer um relatório ali indicando quais encaminhamentos você está fazendo para aquela pessoa. É um relatório de emergência, circunstanciado. Então ali você vai colocar... O Orlando falou que vai valer mais quando o suporte enviar o material na aula do grupo. Vai enviar, acho que ele vai enviar, né? Esse salário vai enviar. E depois você vai acompanhar certinho os slides que eu tô falando, tá? Mas já vai anotando, gente. Eu gosto que vocês anotam, porque grava mais. Eu gosto de ir anotando. Eu acho que a pessoa consegue gravar melhor. Mas não tem problema, a gente vai mandar material para vocês também. Então, olha só, no objeto de estudo, o que motivou você? Tá? Ali você vai identificar. Depois você vai para procedimentos realizados, procedimentos utilizados. Por exemplo, você fez visita domiciliar? Você fez uma entrevista? Análise bibliográfica? Observação? Escuta? Fez um contato com a rede? Ligou para algum outro serviço? Buscou alguma informação? O que você fez? Então você também já coloca ali nos procedimentos utilizados, tá? Aí você vem para o desenvolvimento. O que você vai colocar no desenvolvimento? Isso, Raquel. Depois manda foto pra mim lá no Instagram que eu publico essas anotações de vocês. Ó, printa, manda foto, manda no meu direct que eu compartilho lá que vocês estão escrevendo tudo que eu tô falando aqui. Então, desenvolvimento. O que a gente vai fazer? Então, já vimos a introdução, né? Na introdução, o que você vai colocar? Sujeitos envolvidos, objeto de estudo, né? Qual é a finalidade do seu relatório, procedimentos utilizados. Aí a gente vem pro desenvolvimento. Olha só, gente, eu tô gostando de ver os valeu de vocês ali nos comentários, viu? Tô super feliz. Eu fico tão feliz quando eu ensino, porque primeiro eu aprendo, né? Aqui a gente não chega só pra ensinar,
a gente aprende, estuda muito, e aí eu falo, gente, as pessoas precisam saber disso. Eu tenho que dar um jeito de compartilhar isso para que elas entendam, porque isso vai facilitar o trabalho delas. Então, quando vocês colocam o valeu ali, é porque eu sei que tá valendo a pena. Então, olha só, a gente vai depois pro desenvolvimento. No desenvolvimento, você pode colocar um breve histórico, você pode colocar um relato ali daquela situação familiar, um relato da situação socioeconômica, quais são os serviços que essa pessoa já tem acesso, os serviços que ela já está acessando, quais são os serviços que ela ainda não está acessando e que ela precisa acessar, por que que ela precisa acessar. Você vai colocar ali no desenvolvimento informações que sejam importantes, que sejam relevantes para atender a necessidade daquela pessoa, daquele usuário, daquela pessoa que te procurou, do atendido. Hoje eu estava assistindo uma aula, tinha até uma discussão a respeito do termo usuário, né? Algumas pessoas não gostam muito desse termo, gostariam de substituir, ainda não tem uma substituição para esse termo, porque ele é o que consta em todas as nossas legislações, todos os nossos... as bibliografias e todas as políticas, então consta o usuário, é o que é utilizado, mas tem gente que usa atendido, tem gente que usa o cidadão, tem gente que usa o requerente, enfim, não sei qual é a forma como você usa e onde você mora, mas você precisa colocar as informações mais importantes para atender a demanda daquela pessoa, né? Daquela pessoa que te procurou, daquele usuário que é o que é mais usual dentro do serviço social. Então você vai para aquele desenvolvimento. E depois você vai colocar a análise daquela situação. Você não vai só descrever, como eu disse lá em cima. Você pode encontrar uma pessoa, vou usar o mesmo exemplo, né, em situações precárias, e você vai identificar por que a pessoa está naquela condição, o que levou aquilo ali. Desemprego, pós-pandemia especialmente, aumentou muito o desemprego. As expressões da questão social parece que foram multiplicadas, aparece de formas... de multiformas, então você vai identificar qual é o serviço que aquela pessoa precisa, para onde ela tem que ser encaminhada, aquele serviço que ela procurou onde você está já resolve a situação dela, ou pelo menos minimiza, então faça as intervenções que precisa ser feito. Requerente, eu acho chique. A gente usa o requerente no sócio jurídico, né? Por isso que eu falo muito requerente, porque eu atuo mais no sócio jurídico, então sempre eu tô usando requerente. Mas aqui no SUAS, o pessoal que trabalha mais nas políticas, no SUAS, no CRAS, no CREAS, eles utilizam mais o usuário, né? Isso. Olha só, tô dando uma lidinha nos comentários aqui, gente. Obrigada, Maria Conceição. Quem tá no estágio? Antonina tá no estágio e tá assistindo. É isso aí. Muito obrigada, gente. Bora lá. A Vânia falou que usa atendido. A Thaís também disse que não gosta do termo. Eu não uso usuário. Ana Paula, o que você usa aí, onde você tá? Porque às vezes tem regiões que usam termos diferentes, né? Isso, Rosa. Rosa botou lá, valeu. Sinal que tá indo tudo bem, tá conseguindo compreender. Simone também, Ana Lúcia, Eduardo. Bora lá, vamos continuar então. Aí você vai fazer aquela análise, né? Você vai traduzir aquilo que você descreveu, traduz, analisa, faz uma análise daquela situação, faça uma ligação, por exemplo, com aquelas legislações, com as bibliografias, com as intervenções que você precisa fazer para minimizar aquela situação. E aí a gente vai para a conclusão. Depois, na conclusão, o que acontece? Na conclusão, você vai colocar o usuário se usa no CRAS, é isso mesmo. Sócio jurídico, autora, isso mesmo. Beleza. A Edilene diz que lá na região dela usa munícipe. Muito bom. Muito bom. No hospital usa paciente, né? O hospital usa paciente, no serviço social... No sócio jurídico usa muito requerente, autor, no CREAS da Edilene lá usa munícipe, mas enfim, vamos essa discussão ainda, eu acredito que nem começou para trocar o termo, são mais conversas assim pontuais que eu percebo, mas continuamos aqui.
A Leni falou assim, no caso de mais de uma entrevista, colocar parecer individual para cada entrevista? Depende, Leni. Depende de que tipo de entrevista você está fazendo, depende de que tipo de assunto, depende se precisa de um parecer social, se é apenas um encaminhamento, uma conclusão, depende de muita coisa. Não tem como te dar uma resposta pontual aqui. Se você quiser, pode mandar depois no direct para mim que a gente conversa melhor. Mas colocar um parecer individual para cada pessoa seria um relatório para cada pessoa? É da mesma família, não é? É o mesmo assunto, é o mesmo problema, a mesma situação? Então, depende de várias coisas, tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente vai para a conclusão. Quais são as suas considerações nessa situação? Precisa, por exemplo, você acompanhou lá a pessoa que estava numa situação de moradia precária e aí você vai lá para a conclusão. Você precisa fazer as suas considerações naquela situação. O que você pode entender? Aquela pessoa ela vai precisar de algum tipo de encaminhamento para algum tipo de serviço? Quais serviços são esses? Ela precisa de um acompanhamento? Que tipo de acompanhamento? Com quem? Para qual serviço ela precisa ser encaminhada? Então, na sua conclusão, você vai fazer essa análise. Ou, por exemplo, você pode colocar qual foi o seu atendimento, qual tipo de serviço você prestou, se você já encerrou ali o seu atendimento ou você vai continuar fazendo ainda algum acompanhamento com essa pessoa. Então, na sua conclusão, são essas informações que você precisa colocar, né? Olha, o fulano de tal foi atendido, foi orientado assim, foi encaminhado para tal serviço. O serviço que ele procurou nessa instituição desenvolveu tal intervenção, assim. Não precisa continuar o acompanhamento ou vamos continuar o acompanhamento. Você vai informar ali na sua conclusão, você vai fazer as suas considerações finais. Porque a gente não pode começar um relatório, tem introdução, tem desenvolvimento e acaba assim, no ar. Não, você precisa concluir, você precisa fechar, fazer um fechamento ali. Por mais simples que seja, ele precisa ter um fechamento, tá bom? Então, a depender do relatório, a depender do que você... a depender do tipo de relatório, você vai identificar o que você precisa escrever. A depender da demanda, se você precisa de um maior ou menor detalhamento, se você precisa fazer uma conclusão mais elaborada, encaminhamentos, se você tem que dar um parecer, por exemplo, parecer a gente utiliza muito no laudo social, embora tenha relatórios que também. O que é o parecer? São indicações, são sugestões de possíveis intervenções naquela situação. Geralmente, quando a gente vai fazer um parecer para um juiz, por exemplo, a gente coloca, sugere-se que seja feito isso, sugere-se a concessão de tal benefício. Se você precisa fazer um parecer aqui, você também pode escrever a partir da análise do contexto, a partir diante do exposto, sugere que seja concedido tal benefício, tal acesso a tal serviço, você vai escrever dessa forma, tá? Mas precisa fazer um fechamento. Toda a redação... Deixa eu beber uma água, peraí. O que, Agostinho? Você está vendo da Angola? Não estou acreditando, minha gente. Eu achava que eu estava no Brasil inteiro, mas eu já tô lá na Angola. Um beijo pra vocês. Obrigada, viu? Nossa, que legal. Obrigada. E eu tô vendo um monte de valeu ali, hein? Tá valendo a pena então, né, gente? Obrigada, viu? Olha só. Tem uma bibliografia do Cefes agora de 2020, gente. Recente, hein? Apesar que nós já estamos em 2023, né? Mas podemos dizer que é recente. Ela diz o seguinte, ó. Toda redação de informe, relatório, laudo, parecer exige introdução, desenvolvimento do assunto e conclusão. Pode ter subdivisões ou não, pode ter maior detalhamento ou não, a depender da finalidade, a depender da necessidade, se precisa ou não de aprofundamento. Essa é uma bibliografia do Cefes importantíssima que eu sugiro que vocês leiam. Depois eu vou colocar lá nos stories do meu Instagram o link dela. Vão lá, clicam para vocês baixarem porque é importantíssimo. O que ele tá trazendo aqui, ó? Uma dúvida muito grande que todo mundo manda. Regiane, como que eu desenvolvo meu relatório? Faço um textão, divido e tal. Gente, vai ficar a critério seu, a depender da sua necessidade enquanto profissional. Não tem um consenso ali, olha, faça assim, faça assim, faça assim. O que o Cefes fala?
Tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Subdivisão ou não, você que escolhe. Maior detalhamento ou menor, você que escolhe. A depender da finalidade e da necessidade. Maior aprofundamento ou não, é você, enquanto profissional, a depender da necessidade e do tempo, né, gente? Porque eu sei que tem muitos profissionais aí sobrecarregadíssimos e aí precisa elaborar um relatório, então aprenda a elaborar que seja mais objetivo, mais direto, não menos importante. Coloque as informações importantes, sim, mas seja prático, né? Seja criativo. Então, olha só. Uma coisa que eu acho interessante é que não exige, gente, não existe uma mágica, tá? Não tem um remedinho, uma simpatia, um paranauê que você vai fazer e amanhecer escrevendo o melhor relatório da sua vida. Não tem. Eu tô há 6 anos fazendo perícia e cada dia até hoje eu tento melhorar os meus laudos, os meus pareceres. São todos os dias. Não tem um negócio que você vai... um passe de mágica, eu vou sair escrevendo os melhores relatórios. Não, eu fico assim muito indignada, porque o que acontece? As pessoas fazem curso de relatórios, seja comigo, seja com outras colegas, e aí depois vem falar assim comigo, eu fiz o curso de relatório, mas não tem um modelo de tal assunto. Geralmente, via de regra, pelo menos no meu curso também, eu tenho lá quase 50 modelos de relatórios, laudos, pareceres, encaminhamento, diário de campo. Tem um monte de modelo. Aí a pessoa não acha um assunto específico que era o que ela queria. E aí ela reclama. Porque não tem um modelo de tal assunto. Gente, olha só. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando você aplica todas essas informações que eu tô trazendo aqui, você vai conseguir escrever qualquer tipo de assunto. Você vai conseguir escrever sobre qualquer situação, qualquer informação. Sabe por quê? Se você for ficar pensando que vai copiar e colar, isso daí não adianta. Não adianta. Pode ter um arsenal de 1000 assuntos lá, uma pasta com 1000 relatórios prontos. Você pode ter certeza que você vai fazer um atendimento e naqueles 1000 modelos você não vai encontrar. Por quê? Porque a realidade ela é dinâmica, os problemas são dos mais variados, as formações familiares mudam todos os dias. Você precisa aprender a aplicar estas técnicas, essas informações que eu estou trazendo aqui para você. Porque aí você vai aprender a escrever qualquer tipo de relatório. Tem gente que ainda fala, não tem modelo de tal assunto. Você pode escrever? Não, eu tô ensinando a escrever. Eu tô ensinando a elaborar, interpretar, colocar no papel aquilo que você tá fazendo. Então não adianta ficar só procurando modelo daquele assunto que você imagina que vai ter. Eu tenho certeza que você atende diversos assuntos todos os dias. Então, o que você precisa é aprender a escrever, aprender a elaborar um relatório, aprender a desenvolver isso que eu coloquei aqui, desenvolvimento, introdução, identificação, objeto de trabalho, utilização das metodologias. O problema, às vezes, acontece, desculpa o que eu vou falar, é que às vezes as pessoas querem as coisas muito prontas e não querem pensar, não querem desenvolver. E aí, gente, a pessoa não evolui. Não evolui, não sai da mesmice. Aí parece que não sabe escrever melhor, porque não treina. Não treina, precisa treinar. Ó, Samara, comecei do zero assistindo suas aulas. Fui pega de supetão a fazer relatórios de estudo social e pareceres no presídio. Olha só. Obrigada, gente. Olha só, estão mandando ali o valeu. A Ana Paula falou, professora, confesso, depois que fiz seu curso, já se passou 5 meses, eu me sinto orgulhosa, porque seguindo suas dicas, cada novo relatório fica cada vez melhor e lindo de ver. Ai, gente, eu fico emocionada com um depoimento desse, porque não é sobre mim, é sobre ela, é sobre a Ana Paula, que fez um curso e aplicou aquilo que foi ensinado. É sobre ela buscar, aprender e crescer e melhorar a cada dia. É isso. Ai, que alegria, gente. Olha só, então, eu falei das pessoas que não saem da mesmice, que não evolui porque fica querendo só Ctrl+C, Ctrl+V, mas é diferente de você que tá aqui, tá, minha gente? É diferente de você que está aqui querendo aprender,
que está aqui buscando conhecer, que está se desenvolvendo, que está aprendendo. Só cada valeu que eu vejo aqui, ó, eu percebo que vocês estão aprendendo, que eu tô trazendo um conteúdo que é relevante, que é importante e tá sendo um diferencial na vida de vocês. Teve uma pessoa que perguntou, a gente vai entrar agora num conceito da Selma Magalhães, mas deixa eu falar uma coisa. Eu tinha falado do certificado, né? Vai ter certificado. Daqui a pouquinho, daqui uns 5 minutinhos, eu vou liberar um link no chat, tá? Ali no chat, vou liberar um link. Ele vai ficar disponível por 30 minutos, ou seja, vai ser até o final da aula aproximadamente. Vocês vão preencher certinho e enviar. E aí vocês vão receber no e-mail um certificado de participação desta aula, tá bom? Me perguntaram se vale para a faculdade. Depende. As faculdades aceitam esses certificados de participação em palestras online, tá bom? Eu espero que a sua também aceite. A grande maioria tem aceitado, tá? Daqui a pouquinho eu vou colocar o link para vocês. Aguenta aí, tá bom? Olha só. Agora nós vamos para um conceito de relatório. Aí, legal. Oi, Denise. Beijo, obrigada pela presença, viu? A Selma Magalhães, eu acho que esse aqui tá num slide aí para vocês. A professora Selma Magalhães, ela afirma que o relatório resulta de um estudo prévio, é fruto de uma avaliação profissional e pode apresentar um parecer sobre o que foi analisado. Ou seja, o que ela traz aqui é que é importante a gente desenvolver um estudo para depois produzir o relatório. Ai, que legal, Alci. Entrei no curso por curiosidade do dia, apareceu a oportunidade. Elizabeth, a Elizabeth está falando que não recebeu o certificado de participação do aulão do BPC. Você precisa entrar lá na Hotmart, lá onde tem a aula que está disponibilizado, clica em concluído, aula concluída. Precisa clicar em aula concluída, aí a Hotmart vai te emitir o certificado, tá bom? Todas as aulas, mas é um aulão, não é? São 6 módulos. Dividiu em 6 módulos? Tá, precisa clicar em concluído, tá? Aí ao final, a Hotmart emite o certificado. Olha só, bora continuar. Então o que ela traz aqui, ó? Que é importante desenvolver um estudo para depois produzir um relatório. Para outros autores, o que acontece? O relatório pode ser construído apenas após uma visita, ou apenas uma entrevista, tá? Uma visita domiciliar, uma entrevista no domicílio, ou apenas uma entrevista ali de atendimento, e não necessariamente após um estudo mais complexo, após um estudo mais dinâmico, assim vamos dizer, mais aprofundado. Então, neste caso, quem vai decidir os tipos de instrumento que vai utilizar é você, profissional. Porque vai depender da demanda que você está recebendo, você vai entender a necessidade de fazer um estudo mais elaborado, ou de fazer uma visita, ou apenas aquela entrevista ali, aquele atendimento, a necessidade de um acompanhamento. Então você, enquanto profissional, vai identificar os tipos de instrumento que você vai utilizar para depois elaborar o seu relatório. Tudo bem? Olha lá, a Rosineide falou, valeu, já aprendeu mais alguma coisa ali, ó. Então, para a professora Magalhães, o relatório, ele é fruto, ou seja, ele é um resultado de uma avaliação profissional e pode apresentar ou não um parecer. Ou seja, não é obrigatório ter um parecer, mas é obrigatório ter uma conclusão, pelo menos um informativo ali para você fechar aquele relatório, tá? Às vezes um relatório informativo, por exemplo, já é o suficiente. Não vai precisar de um parecer, não vai precisar de encaminhamentos, nada. Você vai fazer um relatório informando aquela situação, porque vai depender também da finalidade do tipo de relatório que você precisa. Eu vou falar um pouco dos tipos de relatório já, se der tempo, gente. Porque olha, agora que eu tô vendo que já é 15 para as 9, minha gente. Meu Deus! Então, às vezes o relatório pode ter ou não um parecer, tá? O parecer a gente já sabe que é a sua opinião técnica. São possíveis intervenções, são sugestões, são encaminhamentos a serem feitos. Parecer, tem uma aula lá no YouTube que eu fiz a semana passada. Vocês podem depois também ter acesso a isso, tá?
Então, e agora, se você for fazer só uma conclusão, só um fechamento, é uma breve análise ali, gente, do que já foi dito lá em cima. Você vai apresentar, resumidamente, o que você já fez, o que poderia ser feito, o que vai ser feito. Você vai fazer um fechamento, uma conclusão. Porque, via de regra, tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Não dá para deixar um texto no ar. Vamos encerrar bonitinho esse texto aí, tá bom? Vamos fazer um fechamento. O próprio profissional vai poder identificar na hora de fazer o registro, na hora de fazer o fechamento, um parecer ou não, só uma conclusão, tá? Você mesmo vai saber. Aí tem gente que fala assim, Regiane, mas eu não sei nem por onde começar, eu não sei como começar a escrever, eu não sei que tipo de relatório escrever. Essa dúvida é muito comum, eu entendo. Também compartilho disso com vocês, assim, de às vezes não saber qual relatório escrever, porque tem um monte. Tem vários tipos de relatório, gente. A professora Magalhães diz que tem pelo menos 5 tipos de relatório. E cá entre nós, eles são quase todos parecidos. Não sei por que teria que ter tanta diferença assim, né? 5 tipos de relatório. Mas enfim, eu percebo, e não só eu até copiei aqui, Martins é um professor também, ele numa bibliografia agora recente não, a bibliografia de 2017, eu li agora recentemente, ele fala assim, eu percebo que não há um consenso de padrão interventivo no serviço social, e isso prejudica a categoria, ou seja, não há um consenso de padrões nos documentos técnicos, não há um consenso ali de padrão, tal documento é isso, né? O que a gente vê? O laudo é após a perícia, ok. O parecer, pode ter parecer no laudo, pode ter parecer... Não, no laudo tem que ter parecer. Mas no relatório pode ter, pode não ter, pode ser só uma conclusão. Isso são nossos próprios autores que falam, tá, gente? Nossos próprios autores. Aí você vai ver, tem 5 tipos de relatório. 2 ou 3 são parecidíssimos, você não sabe nem diferenciar um do outro, porque são muito parecidos. Então eu acho que falta um consenso aí, tinha que ter um negócio mais bem elaborado, para que a gente pudesse trazer aqui de uma forma mais unânime para vocês, para que não fique havendo confusões, né? Por exemplo, o estudo social, a Mioto fala que o estudo social é uma coisa, a Fávero já vem e fala que é outra. Mulherada, vamos fazer um consenso nessas coisas, pelo amor de Deus. Mas enfim, não vamos aqui agora discutir o conceito de cada uma delas, né? Eu escolho o conceito de uma ou de outra e eu apresento aqui pra vocês. Então é uma dúvida muito comum a dificuldade de escolher qual tipo de relatório, porque existem vários. Mas aí uma dica que eu quero dar pra vocês na hora de escolher o seu relatório, qual relatório você vai escrever. O que você precisa fazer? Primeira coisa, identifica qual o público que você trabalha. Identifica aí, eu trabalho com idoso, eu trabalho com criança, eu trabalho com mulher em situação de violência, eu trabalho com pessoa com deficiência. Identifica o público que você trabalha. Aí você vai identificar qual é a legislação principal desse público, né? Qual é a legislação? Geralmente existe uma legislação específica para cada um desses públicos. Quais são os direitos desse público? É criança? Quais são os direitos da criança? A legislação é o ECA. Quais são os direitos dela que está contido no ECA? Qual direito essa pessoa não está conseguindo acessar? Que direito que está sendo violado? Como que você consegue fazer o acesso para essa pessoa, para que esse direito seja garantido, seja viabilizado? Quais encaminhamentos essa pessoa vai precisar? Que tipo de serviço, além do seu, ela precisa? Pontua tudo isso daí. Você vai identificar que tipo de relatório você vai precisar escrever. Se você não pensar sobre estas coisas aqui, dificilmente você vai identificar como vai escrever um relatório, não vai saber nem como começar. Então, por que eu tô falando que existem 5 tipos de relatório? A Selma Magalhães, ela fala que existe o relatório informativo, relatório circunstanciado, relatório de acompanhamento, relatório de visita domiciliar e relatório de inspeção. Olha isso. Aí, Orlando, botou valeu. Thaís também, obrigado. Repete o relatório. Tá no slide. Sim. Deixa eu voltar um comentário aqui, peraí. Isso, Antonina, pode seguir o modelo, os modelos são para guiar mesmo, mas as palavras
Às vezes você vai utilizar uma ou outra palavra para te ajudar ali, mas os textos são muito diferentes, as situações são diferentes, né? A Graciete disse assim, ó, muito obrigada por esta aula, professora. Estou fazendo estágio 2 e essa aula está sendo de grande importância para mim. Quero muito aprender a fazer relatório. Sou de Urucará, Amazonas. Beijo, viu, querida? Eusilene, eu faço citações. Uma colega falou que você cita. Acha que o juiz não sabe. Ó, eu faço citação tanto no laudo, como no parecer, como no relatório. Faço citação, sim. De lei também, embora eu esteja mandando um laudo para um juiz que é doutor da lei, que entende de lei, ele sabe aquela lei, mas ele precisa saber que eu também sei. Ele precisa saber da onde eu tirei aquilo que eu escrevi. Porque eu tô fundamentando na lei, então eu coloco lei. Sim, não tem problema nenhum. Citação você pode colocar ou não, a depender da necessidade. Lembra que eu falei de ter maior ou menor detalhamento? Se você colocar, tá ok. Se não colocar, tá ok também, tá? Luci, fala como foi feito o relatório da assistente social que subsidiou a decisão do juiz no caso da Nardoni. Ah, hoje já me perguntaram sobre isso também, acredita? Lá no meu direct. Ana Lu, tem curso para iniciante 50 que eu vou falar surpresa já, peraí. Esse caso aqui, só resumidamente, com o relatório da Nardoni, o que acontece? Como que é o nome dela? Era Ana Carolina Jatobá? Não lembro. Mas enfim, então tá falando na mídia aí que o relatório da assistente social auxiliou para que ela pudesse ir para o semiaberto. Neste caso aqui, gente, o que foi feito? A assistente social que é servidora do sistema prisional fez um exame criminológico. Esse exame não é feito só pela assistente social, é assistente social, psicólogo e psiquiatra. Esse exame é feito pelos 3 profissionais e aí eles vão dizer se essa pessoa está ali, a partir daquele estudo, a partir daquele momento, apta para ser reinserida na sociedade, apta para ser reinserida no mercado de trabalho, na sua família, na sua vida anterior. Então, o que acontece? O laudo da assistente social foi favorável para que ela seja reinserida, para que ela vá para o semiaberto. Por quê? Muita gente achou ruim, onde já se viu e tal. Gente, nós enquanto assistentes sociais não estamos aqui para julgar o que ela fez. Ela já foi julgada, ela já foi condenada, ela já pagou parte da pena que ela foi condenada a pagar. Ela teve que passar por vários processos para ela chegar nesse ponto de ter o direito de solicitar o semiaberto. Então, na avaliação dos profissionais, dos 3, inclusive da assistente social, chegou-se à conclusão que sim, ela está em condições de ir para o semiaberto. Mas porque já teve toda uma avaliação anterior. Ela já foi condenada, ela já foi julgada. Não cabe a nós julgarmos o que ela fez ou o que ela deixou de fazer. Quem julga é o juiz, quem condena, entende? Então, assim, faz parte do relatório do exame criminológico que a assistente social fez e ela colocou um parecer favorável, porque de acordo com o exame, com a análise, com a conclusão desse relatório multiprofissional, eles entenderam que ela está já no direito, está capacitada, está apta para ser reinserida neste contexto, num regime semiaberto, que ela pode trabalhar, ela pode fazer várias outras coisas. Deu para entender? Thaís, na verdade, cada profissional tem a sua atuação e a nossa não é de julgar, tá? Quem julga é o juiz, quem condena, lá tem Ministério Público que também faz valer os direitos, lá, enfim. Nós não vamos entrar nesse mérito agora, mas eu sei que tá bem comentado a respeito desse caso do Nardoni lá, porque falou que foi um relatório da assistente social que foi decisivo aí. É um relatório em conjunto, tá? Foi a partir de um exame criminológico, ou seja, de todo um estudo social nesse tempo todo, em todos esses anos que ela esteve reclusa, tá bom? Ah, obrigada, Luci, você que fez a pergunta, né? Colocou valeu, é porque valeu a pena. Então, vamos lá, gente. Resumidamente agora, os relatórios.
O relatório informativo, ele tem por objetivo... Isso aí, gente, são palavras da professora Selma Magalhães, tá? Relatório informativo. Já falta 8:55, ainda falta falar coisa. Pode continuar, gente? A minha aula geralmente é das 8 às 9, mas hoje eu ainda tenho assunto, não acabei. Pode continuar? Bora continuar então. De acordo com a Selma Magalhães, o que acontece? 5 tipos de relatório. Relatório informativo, o que ela traz? Ele tem por objetivo informar dados que sejam relevantes. Pode ser utilizado no decorrer de um processo de acompanhamento para informar um fato urgente ou um fato novo, um esclarecimento de alguma situação, um novo encaminhamento, uma comunicação dos procedimentos que foram tomados, tá? Então, o relatório informativo, ele tem por finalidade informar. A Simone disse que pode ir a noite toda. Já começou a falar a voz, Simone. Acho que vou precisar fazer fono para continuar dando aula aqui para vocês. Relatório circunstanciado. O que é o relatório circunstanciado? Vocês já viram? Relatórios circunstanciados, eles são feitos em casos de emergência, de urgência. Ele precisa ser de forma bem sucinta. Por exemplo, uma situação de uma criança de risco que precisa entrar com uma intervenção urgente. Então, não dá para você fazer aqueles relatórios todo elaborados, cheio de citações, de legislações e de fazer aquele com maior detalhamento. É isso que a professora fala, maior ou menor detalhamento. Num circunstanciado, tem que ser claro, objetivo, pai, pum, porque precisa tirar aquela criança em situação de violência, tá? Em situação de risco. Um idoso está em situação de violência. Relatório circunstanciado é para emergência. Relatório de acompanhamento. A Ana está perguntando, esses relatórios vão para onde? Depende. Depende para que você está fazendo esse relatório. Se você vai enviar para algum tipo de lugar, se é resposta a alguma necessidade, se você precisa enviar do CRAS para o CRES, do CRES para o Conselho Tutelar, do Conselho Tutelar para o Sistema de Justiça. Depende. Aí quem está trabalhando no serviço que vai saber que tipo de relatório está fazendo para quem que vai enviar, tá? Aí, Dilei, não vou nem piscar. Sueli, não só pode como deve. Então bora lá, bora pra aula. Vocês estão dando curtida? O povo tá curtindo aí? Que tem mais de 200 pessoas na aula. Depois eu vou lá ver quantas curtidas tem. Relatório de acompanhamento. Podem trazer informações que envolvem uma intervenção direta, um contato mais assíduo do assistente social com o usuário, né? Um acompanhamento. Você vai fazer um relatório sempre que tiver algum atendimento, algum tipo de acompanhamento, algum tipo de intervenção. Outra coisa, relatório de visita domiciliar ou relatório de visita domiciliar ou institucional. Aí já óbvio, né, gente? Resulta de uma visita de um profissional, ou na residência ou numa instituição, vai conter informações de descrição do domicílio, aí toda aquela situação socioeconômica, a análise que você fez da realidade. Então, relatório de visita domiciliar é bem óbvio e de institucional também. Relatório de inspeção, ele vai trazer a exposição e a descrição daquilo que foi observado no decorrer da visita. Via de regra, são instituições. Por exemplo, instituição numa ILPI, instituição de longa permanência, que tem os idosos lá. Essa instituição, ela precisa estar adequada para receber aqueles idosos, para dar o atendimento àqueles idosos. Então, uma visita de inspeção, enquanto assistente social, você vai lá observar como tem sido aquele atendimento, se o espaço está adequado, se está garantindo o direito do idoso, a alimentação, a saúde, a atividade física, a cultura, o lazer, sei lá. Aí você vai fazer essa análise, essa visita e você vai preparar este relatório, tá? Outra coisa que é importante a gente tomar cuidado, falei sobre isso esta semana nos meus stories. Aliás, quem não me segue lá no meu Instagram, vai seguir no Instagram. Todos os dias eu coloco informações importantes também nos stories. Essa semana, por exemplo, eu falei sobre sigilo profissional. Quem viu que eu falei sobre sigilo profissional nos stories? Coloque aqui. Eu vi. Coloque eu vi. A gente precisa tomar cuidado com o sigilo profissional, tá, gente? Lá no Código de Ética, do artigo 15 ao 18, fala sobre o sigilo.
É direito do assistente social manter o sigilo. Fala também que é vedado ao assistente social revelar sigilo profissional, mas existem situações que nós podemos revelar sigilo profissional. Qual é? Ah lá, Camila viu, muito bem, Ana também. Existem situações, a Neuza tá colocando valeu, é porque foi importante que eu tô falando. Oi, Monique Villatori, tudo bem? Ela viu. Então, existem situações que nós podemos quebrar o sigilo. Quais situações? Quando há risco para aquele usuário, quando há risco para um terceiro ou para a comunidade. Então, vai se quebrar o sigilo, vai fazer a denúncia da violência. Existe a possibilidade de quebra do sigilo, mas também é um direito nosso manter esse sigilo, tá? Porque isso vai garantir também a segurança do usuário. Então, essa situação é bem delicada e é importante no Código de Processo Civil, não, porque eu não tô dando aula de laudo nem de perícia agora. No Código de Ética do Assistente Social, artigo 15 ao 18, fala super importante sobre o sigilo profissional, tá? Não deixe de ler. A questão do sigilo é muito importante porque quando você escreve um relatório, muitas pessoas vão ter acesso, inclusive até o próprio usuário, se ele quiser ter acesso, ele pode ter. Então tem situações que você não vai colocar lá no certificado. Eu já comecei a trocar as palavras, eu já vou ter que trocar para a aula, gente. Ó, agora tô finalizando a aula. Eu vou dar algumas orientações práticas, gente, para a construção do relatório, tá? Vou dar algumas orientações práticas do que você pode fazer e do que não pode fazer. Porém, todavia, contudo, no entanto, antes disso, eu quero fazer um convite especial para vocês. A Tereza falou, Regiane, pra mim você é um espelho como assistente social. Muito obrigada, muito obrigada. Você não sabe a responsabilidade que me traz esta informação, viu? Olha só, antes de falar sobre as orientações, convite especial para todo mundo que tá aqui. Bota aí, por favor. Deixa eu fazer um convite para vocês antes de eu trazer as orientações práticas, ou seja, aquilo que você pode fazer e aquilo que não é legal fazer, tá? Cadê o convite especial que eu vou fazer? Eu vou fazer um convite especial para vocês. Mais de 200 pessoas assistindo a aula. Muito obrigada, fico muito honrada. Quanto que? Aqui não atualizou. Ô, gente, vou fazer um convite especial para vocês. Presta atenção, próximo slide. Depois eu vou trazer as dicas e depois eu vou liberar o certificado. Olha só, no dia... Vai colocar? Vai aparecer. No dia 18 de setembro, você tem um encontro marcado comigo. Reserva na sua agenda, 18 de setembro. Eu sei que vai aparecer trocentas coisas para você fazer nesse dia. 18 de setembro, às 19h30, nós temos um encontro marcado ao vivo aqui no YouTube. Vai acontecer a oficina de escrita em relatórios. Eu não sei quem já participou comigo, eu tenho certeza que você nunca viu nada disso por aí, mas eu já fiz aqui uma vez, eu construí um relatório ao vivo junto com vocês. Eu fui escrevendo o relatório ao vivo. Quem me acompanhou aprendeu naquele dia. Então, você vai aprender o impacto que é a importância da sua escrita na vida das pessoas. Então, já agenda aí, gente, por favor. Denise, obrigada. 149 curtidas, ela disse. Obrigada, viu? Falta mais aí, viu, gente? Depois vocês vão lá curtir. Olha só. Eita, Vânia, aniversário do seu marido, vamos cantar parabéns pra ele na aula, se você estiver aqui assistindo, tá bom? Olha só, então dia 18 de setembro, oficina de escrita em relatório. Gente, eu vou explicar como é que vai acontecer. Vocês vão poder fazer inscrição, entrar para um grupo de WhatsApp, onde eu vou mandar material, vou mandar o conteúdo, vou mandar informações. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quem participou da maratona de aulas que eu fiz às 8h05 da manhã. Vou contar um segredo pra vocês. Eu vou fazer de novo. Vou fazer de novo a maratona. São 10 dias?
Não é uma semana só? Acho que é 10 dias de aula gratuita às 8h05 da manhã, maratona que antecede a nossa oficina. E no dia da oficina, nós vamos aplicar tudo que eu vou ensinar na maratona e nós vamos produzir um relatório ao vivo. Ok? Gostaram? Ah, a Monique já assistiu a maratona, né? Tereza é aluna já. Raquel já agendou. Seu estágio vai ficar top, Denise. Melhor estágio de todos. Agora, bora lá. Enquanto eu coloco... Tudo bem, gente? Resolvido, então? Dia 18, a gente vai ter um encontro. Abro a partir de hoje as inscrições para a oficina, que vai ser gratuita, maratona gratuita, tá bom? E eu vou colocar agora no chat o link para vocês preencherem com o certificado, tá? Enquanto isso, eu vou trazer algumas orientações importantes a respeito da construção do seu relatório. Ah, vocês gostaram, né? Gostaram? Vou escolher um tema bem legal pra gente escrever um relatório ao vivo, tá, gente? Vou escrever, vou ensinar vocês a escreverem, fazer introdução, desenvolvimento, conclusão, tá? Fala da importância de entrar no grupo. Olha só, é importante entrar no grupo de WhatsApp, porque lá a gente vai mandar as informações, material de apoio, tá bom? Bora lá, vou soltar então no chat o link para vocês preencherem e receber o certificado de vocês. E eu vou falar agora as dicas práticas e as orientações. Vamos começar com a primeira orientação. Pode? Pode colocar. Tô colocando, Adriana. Vai ser colocado aí no chat. Olha lá, ó. Colocamos o link. É só você preencher direitinho, que vai chegar no seu e-mail. Tá? Clica aí, preenche, coloca no seu e-mail. Fixado no chat. E eu vou dar as orientações práticas agora pra gente partir para o final da aula, tá? Primeira coisa, parece óbvio. Mas se você não se atentar ao que está sendo dito na hora da entrevista, se você não ouvir com atenção, se você não anotar aquilo, você pode perder informações importantes daquele entrevistado. Você não precisa ficar com a cabeça baixa, olhando para o papel, escrevendo, porque você vai perder o contato visual. Você pode perder informações importantes que ele está dando. Você pode deixar de observar o comportamento daquela pessoa. Então, ouça, pergunta, para um pouco, anota, continua. É importante você anotar pelo menos algumas informações que não vão fazer você perder depois esses momentos importantes que é relevante para o seu documento, tá? De vez em quando, gente, eu faço muito isso. Repita o que a pessoa falou para você. Porque, além de se certificar que ela disse aquilo mesmo, ela também vai ter consciência do que ela está trazendo como informação. Ah, seu Zé, o senhor tá falando então que o senhor tá sem alimento na sua casa há 3 dias? Tudo isso? Como assim? Né? Aí ele vai falar, sim, há 3 dias, o vizinho que doou, o outro vizinho que deu, tô precisando aqui do benefício eventual aqui de alimento. Então você repete aquilo que ele falou. Ah, o senhor tá dizendo que teve uma violência assim, sofreu a violência, ou fulano foi... Aí ele vai falar, sim, é isso mesmo, a senhora entendeu o que eu tô querendo dizer. É isso aí. Se certifique do que a pessoa está falando, tá? Esteja atento ao que ela está trazendo. Uma coisa importante que a gente até comentou aqui durante a aula, referência, colocar ou não colocar referência teórica. Você pode colocar. Se não há uma obrigatoriedade, você pode colocar. Essa pergunta é bem recorrente. O seu documento vai ficar muito mais técnico, vai ficar mais fundamentado, vai dar a impressão, vai mostrar que você não tá com senso comum, que você não tá dizendo coisa da tua cabeça, mas que você se fundamentou, que você estudou a bibliografia, que você sabe a legislação que é referente àquele assunto. Se você não colocar, não tá errado, não há uma obrigatoriedade, mas se for possível, faça. Eu coloco em alguns casos, eu cito, especialmente quando a gente atua com o BPC, coloco lá sempre sobre o LOAS, sobre o benefício de prestação continuada. Ah, pode ter 2 da mesma família? Pode. A LOAS, lá no artigo 20, no parágrafo 15,
No parágrafo 14 diz que pode ter 2 BPCs na mesma família. Então eu cito, tá? Essas informações porque eu acho importante. E dá para fazer num laudo, não tem uma quantidade de folhas maior, menor, tal. Então a gente pode se fundamentar. Eu acho importante, tá? Outra coisa também, quando você está escrevendo um relatório, você precisa identificar para onde você está enviando, porque se é de um serviço para outro serviço ali do SUAS, da assistência, quando você colocar uma sigla, por exemplo, como PAIF, PAEF, um vai saber do que o outro está falando, mas se você for enviar para algum outro tipo de órgão, Ministério Público, não sei, Conselho Tutelar, sei lá, a pessoa não vai saber o que significa, por exemplo, uma ILPI. Então você precisa identificar o que são essas siglas. Você pode colocar essa sigla, mas você também precisa identificar, escreva o que significa. Porque nem todo mundo que pegar o seu relatório vai saber o que significa. Aí, o que será que é uma ILPI? É uma instituição de longa permanência de idosos, tá? Então, especifica o que é, o que são essas siglas. Porque no serviço social, gente, se tem uma profissão que tem sigla, eu acho que é o serviço social. Então, às vezes, nem a gente sabe tudo o que é decor. Coloque, especifica, tá bom? Obrigada, Sheila. Diz que a aula tá super instrutiva. Obrigada. Elizabeth falou, não consegui colocar a pergunta. O que seria isso, hein? Depois chama a gente no direct, porque eu não entendi o que é. Verlânia, eu tenho aula de diário de campo em algum lugar. Depois eu falo, que eu não vou lembrar agora. Mas vamos lá, pra gente finalizar a aula, gente. Então, outra coisa... Quando você for escrever alguma informação que a pessoa disse, faça referência a essa pessoa. Isso aqui, especialmente em laudo, eu faço isso. De acordo com fulano de tal. Porque às vezes você coloca uma informação, quem foi que te disse isso? Da onde você tirou essa informação? Foi fulano de tal. De acordo com ciclano, de acordo com fulano de tal, de acordo com a dona Maria, tá? Então, nunca coloque uma informação sem fonte. Sem colocar da onde você tirou aquilo. Eu, por exemplo, sempre coloco de acordo com o requerente, o autor afirmou, a filha do autor, fulana de tal, informou a respeito disso. Eu costumo colocar muito nos laudos porque eu gosto de fundamentar da onde foi que eu tirei aquilo, porque eu não coloquei uma informação do além, uma informação do nada. Ela saiu de algum lugar. Foi durante uma visita, foi durante uma entrevista, foi durante um atendimento, tá? Então, sempre também diga de onde você tirou aquilo, tá? E mais uma vez, vou bater na tecla, sim, que a gente precisa ter minimamente o conhecimento da língua norma culta da língua portuguesa. Gente, pelo amor de Deus, tem hora que eu fico assim, só Jesus na causa. Porque quando você escreve, você está fazendo um trabalho que representa toda uma categoria. Não está falando só sobre você, está falando sobre o seu serviço, sobre o seu conhecimento, mas representa a sua categoria profissional. E a gente minimamente precisa escrever bem. A gente minimamente precisa colocar vírgula nos lugares adequados para que as pessoas entendam aquilo que ela está lendo. Tá? Então a gente precisa escrever de forma inteligível, compreensível, clara, objetiva, de fácil entendimento, com ponto, com vírgula, se tiver que usar aspas, separe a frase de forma adequada, não saia misturando tudo numa frase só, fica aquela frase gigante. A pessoa começa a ler, ela se perde. Não tem um direcionamento ali. Então, gente, por favor, norma culta da língua portuguesa, o mínimo, o básico que a gente precisa saber. Esses dias eu falei nos stories e um monte de gente riu porque eu falei a diferença de sexta-feira com cesta básica. Sexta-feira com S, cesta básica com Z. E eu fiz essa diferença lá com C. E começaram a rir. Mas é verdade, é porque eu peguei um relatório desse jeito. Então, assim, por favor, gente, vamos combinar, tá? Tem dúvida de como escreve a palavra? Vai lá no Google, coloca lá como é que escreve, não tem problema. Pergunta. Ai, na hora eu tô ali, não tenho o Google pra pesquisar, e agora? Põe um sinônimo, uma palavra parecida, se você não sabe como se escreve. Mas não vai colocar, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos se atentar
pelo menos aí a língua portuguesa. Outra coisa, finalizando, meu Jesus, já passou da hora. Sem gírias, sem termos inadequados, cuidado com os termos em desuso, os termos pejorativos, discriminatórios. Esses são orientações importantíssimas para você produzir um bom relatório, para você escrever bem, para você apresentar um bom trabalho, apresentar a representação do teu serviço e ainda da tua categoria. Ok, minha gente? Ok, tudo bem, dicionário, utilizar dicionário, muito bem. Olha, o valeu ali de novo, tá aparecendo uns valeu ali. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Então, olha só, recapitulando aqui, a partir de hoje estão abertas inscrições para a nossa oficina de escrita em relatório. Será dia 18 de setembro, às 19h30 no YouTube. Faça a sua inscrição. Vai ter inscrição lá no link da bio, depois eu posso disponibilizar a inscrição. A gente vai mandar nos grupos também. Faça a sua inscrição, entra no grupo de WhatsApp. Lá nós vamos mandar o material de apoio, vamos mandar todas as informações. Depois eu vou informar vocês sobre a maratona, que dia que começa, que dia que termina, os temas. Vai ser às 8h05 da manhã, quero ver quem vai tomar café comigo. Quero só ver quem vai tomar café comigo. Ana Paula, muito obrigada. Ela disse que a aula foi muito produtiva. Gente, vocês conseguiram aprender hoje, tiveram uma ideia, uma noção do que é escrever um relatório, do que é importante conter no relatório, de estrutura para relatório, o que nossos autores falam sobre o relatório. Deu para compreender? Vocês conseguiram, eu consegui transmitir para vocês algo de útil, de importante, de produtivo nessa aula? Deixa eu falar uma coisa importante agora para a gente finalizar. Todas as minhas aulas gratuitas, elas sempre ficam salvas no YouTube. No entanto, eu fiz uma seleção de aulas importantíssimas que estavam públicas e a partir de hoje também eu estou abrindo uma comunidade no YouTube. E eu separei as aulas mais importantes, as principais aulas. Esta, inclusive, vai para a minha comunidade. Para você fazer parte da comunidade, você precisa assinar essa comunidade. Toda semana vai ter aula gratuita, tem acesso a mim, pode fazer perguntas, sugestão de aula. Depois também eu vou colocar... Onde que tem o link do... Link na descrição. O link fica na descrição do YouTube. Ou você clica em Seja Membro. Ou você clica ali no YouTube em Seja Membro. Aí você pode assinar a minha comunidade no YouTube e ter acesso às aulas exclusivas, tá? Esta aula, por exemplo, ela vai ficar salva aqui uns 2, 3 dias. Depois a gente já vai tirar essa aula e ela vai para a comunidade exclusiva, não ficará mais público, tá? Porque agora eu tenho uma comunidade onde a gente pode interagir de forma mais próxima, tá bom? Então, minha gente, um beijo para vocês, muito obrigado pela presença, espero que vocês tenham conseguido compreender. Eu tento passar assim com muito amor, com muita dedicação, porque eu quero tirar da minha cabeça e botar na de vocês para facilitar o trabalho de vocês, para vocês verem que, não vou dizer assim, é facinho fazer, não é, mas existem situações que podem trazer uma certa facilidade, uma certa dinâmica, aspectos que podem fazer com que você desenvolva essa escrita que está aí presa dentro de você, tá bom? Então é isso, um beijo, muito obrigado. Tchau, Kátia, Verlânia, Janine, muito obrigada, Ana Lúcia, Raquel, Tamara, Tatiana, obrigada, viu, gente? Foi uma alegria ter vocês aqui durante 1h20, gente, nem tô acreditando que eu tô falando tanto desse jeito. Francilda, obrigada, viu? Já sabe que vai ter que reservar o dia 18, né, gente? Apareça o que aparecer aí, vocês já falam, já tenho compromisso com a Regiane, tá bom? Camila, obrigada, viu? Obrigada, Vânia, Ana Lu, obrigada, Eliseu, Camila, Maria. Cadê o amigo da Angola? Já foi? Boa noite, viu? Obrigada. Gente, muito obrigada, viu?
Quem ainda não preencheu o certificado, preencha. Qualquer dúvida, me chama. Vai ficar livre até às 10. Vai ficar livre até às 10? Então tá bom, vai deixar o link aí até às 10 pra vocês preencherem, tá? A maratona vai ser no Instagram, Eveline. A maratona vai ser no Instagram às 8h05 da manhã, tá? Eu vou avisar o dia, porque eu não lembro que dia que começa. Não sei se é segunda-feira. Não lembro. Mas já tô animadíssima aqui, ó. Vou ter que acordar mais cedo. Quem acompanha meus stories sabe que eu não gosto de acordar cedo. Obrigada, Ana Lúcia. Obrigada, Débora. Obrigada, Raquel. Portal Bolinha, obrigada. Beijo pela flor. Tchau, Eveline. Oi, Evelinda, você tava aí, meu amor, ainda? Beijo, fica com Deus. Obrigada, Maria Andréia. Ó, a Evelyn colocou valeu, porque valeu a pena, hein, gente? Vamos lembrar sempre do nosso combinado. Toda aula eu vou querer que vocês coloquem valeu quando vocês aprenderem alguma coisa importante. Obrigada, Edson. Carla, beijo. Tchau, Raquel. Vou encerrar, gente. Beijo, fiquem com Deus. Tchau.